Ô, rapaz, rapaga. Enfim, veio a tal correção, né, que a gente comentou que o mercado poderia fazer. E vamos ver se de fato é uma correção mesmo, até onde pode ir, até onde pode não ir. A gente vai ver tudo isso e muito mais, claro, logo depois de quê? Logo depois da nossa já esperada vinheta vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique também o sininho das notificações caso você não tenha verificado ainda. Também aqui embaixo, na descrição, /legenda, depende da rede social que você está vendo esse vídeo, você consegue acesso, o link de acesso ao nosso grupo free, no qual a gente compartilha notícias do criptomercado, notícias da macroeconomia e tudo mais. E também aqui embaixo você consegue link para o nosso grupo VIP. O grupo VIP não é gratuito. O grupo free, como o próprio nome diz, é gratuito. O VIP, como o próprio nome diz, não é gratuito. Beleza? O VIP você paga uma taxa aí, uma mensalidade, tá bom? E também cogite fazer parte do nosso grupo, do canal de resultados do grupo VIP. Esse também é free. Esse você não paga nada, beleza? Nosso único grupo pago é o grupo VIP, no qual a gente passa sinais com uma taxa de acerto muito positiva. Bom tempo que a gente aí não toma stop, hein? Tamo aí bem na fita, beleza, galera? Então é isso, dá um pequeno grau aqui no volume. Pronto, acho que não tá estourando. Acho que não tá estourando. Beleza, então vamos que vamos. Já começar sem muita perda de tempo aqui. Hoje nós tivemos apenas estoque do petróleo bruto. Lá nos Estados Unidos veio menor que esperado. Longe de acreditar que isso é motivo pela correção, tá? Essa correção já era esperada. E simplesmente faz parte do mercado, né? Perdeu a LTA, o mercado subiu muito, instituição querendo botar lucro no bolso, então o mercado corrige. Padrão. Não é nada assim absurdo, nada que, meu Deus, agora o mercado vai cair porque tivemos um estoque de petróleo bruto abaixo do esperado, porque, poxa, é semanal, né? Esse é um índice semanal que vira e mexe, ele vem de fato abaixo do esperado, né? Então, não tem... É ridículo você imaginar que isso daí tenha causado essa queda no mercado, que não é uma grande queda, vamos combinar aqui, tá bom? No mais, amanhã a gente vai ter também, amanhã / hoje, né, que a gente grava de madrugada o vídeo. Núcleo de vendas no varejo, eu acho que isso daí deve influenciar bastante, porque é o seguinte, tanto o núcleo de vendas no varejo quanto vendas no varejo deve mostrar mais ou menos o ritmo que está a economia dos Estados Unidos. É um núcleo mensal, um índice mensal, ou seja, não é tão costumeiro quanto, por exemplo, estoques de petróleo bruto, né, que é semanal. Isso daí muito provavelmente deve agitar um pouquinho aí o mercado, beleza? E depois a gente vai ter também pedidos iniciais por seguro-desemprego, esse é semanal, então não é nada demais. O índice de atividade industrial da Fed da Filadélfia também é um índice mensal, também é alguma coisa que pode apontar contra uma possível recessão, que é uma narrativa cada vez mais afastada, né? Então, os senhores do apocalipse que vivem falando de recessão, a gente vem aqui falar, cara, cuidado com esse tipo de narrativa. Não, mas os dados apontam, sempre foi assim, não sei o quê. Cara, cuidado com esse tipo de narrativa, tá? E olha só, cada vez mais esse tipo de narrativa sendo afastada. Pode ser que volte e ocorra tal da recessão? Cara, com certeza pode, tá? Mas enquanto isso daí não ocorre, a gente vai alongando, a gente vai comprando o mercado e subindo stop. É simples assim que a gente opera, tá bom? Sim, é simplesmente assim que a gente opera, tá? E estamos ganhando dinheiro com isso, né? E não é pouco, não. Então, vamos seguir essa estratégia, beleza?
PPI, teremos o PPI, né, em complemento ao CPI que saiu essa semana, é um índice ligado mais à inflação, composição de preços, né, que denotam a inflação e corrobora, né, com estudos que o Fed leva em conta para manter taxa de juros, baixar taxa de juros, dependendo da situação, subir taxa de juros, né? Lembrando que o Federal Reserve, de acordo com os especialistas, ele deve cortar a taxa de juros a partir de setembro. Eu parto do princípio que será a partir de julho, tá? Mas aí vai de cada um, beleza? Eu acredito que é a partir de setembro, a partir de julho, tá? Galera acredita a partir de setembro. Não sou tão pessimista assim, tá bom? Mas vai de cada um. E é isso. No mais é isso, tá? Vamos ter um discurso do Powell nos 9h40, então vamos ficar atentos a isso aí também, porque talvez ele dê alguma pista de como será, né? As próximas reuniões aí do FONC com relação a corte de taxa de juros ou não. Beleza? Ó, o gráfico que pra mim é o que importa. Pessoal, não sei porque esta porcaria do Trading Light não salvou as alterações que eu fiz ontem, mas tudo bem, a gente desenha de novo. Pra mim, deu um belo de um pump este mercado, a gente vai então traçar uma retração de Fibo aqui. Tá? Então, ó, retração de Fibo. Se a gente for fazer uma correção, o primeiro nível está lá em 5.852, mas caso a gente corrija para o 0.382, que é o primeiro nível relevante, na minha opinião, temos uma correção para 5.805 pontos, tá? Que é onde eu acho que ele vai cair. Aí também a Triple EMA 610 períodos, que é onde eu acredito que o preço vai corrigir, tá? E buscar suporte, que é normalmente o que faz, né? O preço, quando ele tem que corrigir, no caso a pontuação, né, do S&P, ele corrige até a média móvel exponencial tripla de 610 períodos, normalmente, tá? O que não quer dizer que ele pode corrigir para cima e parar, por exemplo, em 0.236 de FIBO, ou de repente corrige mais e vir na Golden Ratio, que é entre 0.5, que é 5.769, e 5.731 pontos, tá? Porém, na narrativa que a gente está no mercado, o mercado em alta, com o mercado realmente otimista, com poucos índices negativos realmente fazendo crer que a gente vai para baixo, eu acredito que o provável é que a gente continue realmente subindo aí, tá bom? Então é isto, tá? Perguntaram, cara, para mim, eu não vou lembrar agora quem é, e galera, desculpa, que às vezes você pergunta coisas nos comentários e eu não consigo responder na hora, e não é desdém, tá? Longe disso, tá? Não levem a mal, por favor, tá? Mas perguntaram se eu não levo em conta os gaps da CMI e tudo mais. Eu levo, tá? Eu levo. Normalmente são fechados, tá? Mas... veja, a CMI tá longe de ser a bolsa exchange com maior volume de mercado, né, no mundo de movimentação de Bitcoin, tá? Hoje em dia, se você pegar, por exemplo, a Binance tem muito mais volume de mercado. Se eu não me engano, a própria Bybit já está com muito mais volume de mercado do que a CME. Então não tem por que eu levar em conta, quer dizer, não estou dizendo que eu não levo em conta, mas não tem por que eu acreditar que um gap na CME vai fazer com que o mercado corrija necessariamente para aquela região só para fechar aquele gap, só para preencher aquele vazio, tá? Então é questão de opinião. Eu não estou dizendo que eu não levo em conta, tá? Mas particularmente quando eu vejo que a narrativa do mercado é para cima, porque o gráfico me indica para cima, tá? Vai além de simplesmente uma narrativa, também vai a questão gráfica, a questão de sentimento e tudo mais. Eu não vou deixar de acreditar em uma alta que o gráfico me mostra, que o sentimento do mercado me mostra, que as médias me mostram, enfim, toda a análise técnica em si me mostra. Eu não vou deixar de acreditar nessa alta, porque um gap de uma bolsa de Chicago, que nem de longe é
a bolsa que movimenta mais Bitcoin no mundo, tá bom? Por causa do gap que ela deixou ali, tá? Então, assim, só respondendo, tá? Não é que eu não acredito nos gaps, tá? Não é que eu não acredito que... Porque, assim, historicamente a maioria deles foi fechado. Isso é fato e ponto final. Não tem o que questionar. Porém, eu não levo tanto em conta, por exemplo, quanto uma análise gráfica tradicional. Ou uma análise de sentimento. Tá bom, galera? Então, é isso aí, tá? Bom, Bitcoin. O Bitcoin é o seguinte, cara. Ele fez um movimento de alta, travou aqui, pouco acima do Triple M de 610, fez um falso rompimento, praticamente uma bull trap, muito ruim, né? Isso, acima dessa Triple M de 610 períodos, depois voltou para correção. Vamos puxar aqui uma Triple M de 610 períodos. E com base nisso a gente vê que ele fez o que? Corrigiu justamente para a região que a gente apontou ontem. Basta pegar o vídeo de ontem se você duvida da minha palavra, que eu falava da correção nessa região entre 0.5 e 0.6. Tá? Então temos uma correção entre os níveis de 0.5, que está lá em 102.800, e o nível 0.68, que está lá em 102.320, tá? Que é normalmente, que é exatamente o que ele fez, tá? Corrigiu aqui. Então, beleza, tá? Corrigiu aqui, ó, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou 3 vezes e agora voltou justamente para dentro dessa faixa de preço. O que isso indica? Indica que enquanto ele estiver nesse momento, dentro desse hiato, deste intervalo aqui de preços, é momento de compra. Você está falando que agora então é momento de compra, Daniel? Sim, agora é momento de compra. Então, sinceramente, é momento de compra agora, com stop lá para baixo. Stop lá para $100.300 aí. E o alvo você pode jogar lá para o topo aí se você quiser, vai. Por enquanto mantém o alvo no topo. Por enquanto, tá? A gente vai conseguir trabalhar melhor com isso depois. Tá? De repente aqui, vai, vamos fazer assim. Para no ponto 2, pronto. Assim dá proporção 2 para 1. Perfeito. Alvo lá em 107 mil. Tá bom? Então tá aí. É uma boa, um day trade interessante que a gente pode fazer aqui. Apesar que do jeito que o mercado está se movimentando devagar, né, nos últimos dias, eu acredito que isso daí vai mais para um swing trade, tá? Mas tá aí, basicamente essa movimentação. É bom comprar agora, joga o stop lá para baixo aí dos $100 mil aí aproximadamente, tá? Dá até para colocar aqui, vai, vamos jogar para 99 mil. 99.500, tá? E com alvo lá para 107 mil. Belezeira? Então tá aqui. É uma boa oportunidade aí de trade. Tá bom, galera? Então é isso. Gráfico de 15 minutos, isso aí. Tá? Gráfico diário, a gente tá numa região realmente complicada de confluência, porque a gente teve uma order block gigantesca no momento que atingiu o topo histórico lá no dia 20 de janeiro. E, cara, vai ser bicho brabo ele passar daqui. Deixa eu só ajeitar o microfone. Cara, o handling noise desse microfone é a única crítica que eu tenho a fazer dele. De resto, ele tá bom. Bom, então é isso aí. Então é uma região que a gente vai ter muita dificuldade de conseguir romper, tá? E talvez ele faça de fato uma correção para buscar Triple M de 610 períodos, que talvez venha a ser justamente para $100 mil aí, tá? Então podemos ter uma correção para essa faixa aqui, tá próximo de $100 mil aí, tá? Não acho difícil corrigir tanto assim, tá? Mais provável é que a Triple M de 610 períodos suba, né? Mais provável é isso, beleza? Dá um suporte e ele dá um pumpzinho lá para os 107 mil. Né? Toca aqui Triple M de 610 e exploda para essa região. Beleza? Então é isso. Né? Muito dificilmente a gente deve perder aqui, tá? E a análise de sentimento, que é talvez aí o que mais ajude a gente
neste momento de indecisão mercadológica, né? Nós vemos que, enfim, a gente corrigiu bastante aqui no Funding Rate, né? O que é mega importante, cara. Então, a gente estava muito alto, né? De fato. Tava lá para 0,01%, né? De taxa. A ideal seria realmente corrigir. E já caiu para 0,002, né? Então, é ótimo, tá? Tomara que caia ou se mantenha aqui nessa faixa, tá? Não passe ou não chegue próximo de 0,01. Se for, que fique entre 0,0008, por exemplo, mas não no 0,001. Perdão, não no 0,01, tá? Então, veja, o mercado, ele não está conseguindo liquidar mais shorts para subir. E na minha concepção, é isso que ele está tão devagar assim. Então, o que ele está fazendo? Ele está precisando liquidar por algum dos lados. Ele começou a liquidar longs e isso fez com que o mercado corrigisse um pouco, tá? Porém, a gente nota pelo Open Interest que não há interesse institucional nenhum na queda do Bitcoin. Por quê? Porque toda correção que ele faz, a gente vê o quê? O Open Interest corrigindo junto, né? Então, ó, aqui corrigiu. O que o Open Interest fez? Corrigiu também. Então, toda vez que o mercado corrige, o Price Action corrige, o Open Interest corrige. Não há interesse institucional na venda de Bitcoins. E é o que está acontecendo agora. O Bitcoin corrige, o Open Interest corrige. Não tem interesse na queda do Bitcoin, não tem interesse em shortar Bitcoin, né? As instituições querem o Bitcoin para onde? Para cima, né? Então elas não dão a mínima para vender Bitcoin, não dão a mínima para derrubar Bitcoin. A tendência é que o Bitcoin continue subindo. E, cara, a prova disso é o quê? Que as sardinhas estão shortando muito mais do que comprando, né? Então a gente vê que, ó, o long short ratio continua predominantemente vendido, né? E o long short ratio mede o quê? Principalmente a movimentação das sardinhas, que estão claramente vendendo muito mais do que comprando. E quando as sardinhas estão vendendo muito mais do que comprando, as instituições captam isso daí, elas têm acesso a esse tipo de informação e fazem o quê? Mandam o mercado para o lado oposto. Por quê? Porque isso gera liquidez para o mercado ir para o lado oposto, né? Então, se 90% do mercado, que é composto por sardinha, normalmente, tá? Não é uma regra isso aí, tá? Se 90% do mercado está shortando o Bitcoin, a tendência é que 10% faça o que? Os 10% que comandam o mercado, que são as instituições, mandam o mercado para o lado oposto, que é o lado da alta, né? Se fosse o oposto aqui, se 90% das pessoas estivessem longando o Bitcoin, o que elas fariam? As instituições mandariam o mercado para baixo. Também não é o que a gente está vendo aqui, tá? Então, muito provavelmente, a gente vai ver o mercado continuar subindo enquanto tiver sardinha vendendo, querendo vender Bitcoin desesperadamente, tentando adivinhar topo. Que é o que a gente está vendo no momento. Beleza? O CVD caiu, cara. Caiu consideravelmente, o que é ótimo. Excelente. Que continue caindo assim para a gente realmente acreditar aí que de fato ele vai continuar subindo. O CVD caindo significa que tem muita gente vendendo a mercado. Com muita gente vendendo a mercado, a tendência é que o mercado continue subindo. Trading Light continua fora. Eu espero que eles cumpram com isso daqui, né? Que o tempo que ficou perdido para fazer a atualização seja devolvido, né, para nossa conta como bônus, né? Bônus, entre aspas, bem entre aspas, né? Que, vamos supor, se ficou 10 dias atualizando, que eu tenha 10 dias na próxima renovação, né? Que eu ganhe 10 dias para renovar, né? Que eles descontem 10 dias quando eu for renovar, ou coisa do tipo. O mercado está em ganância, porém é uma ganância leve, né? Não está em extrema ganância, né? Por mais que tenha corrigido um pouquinho, eu acredito que deveria ter diminuído bem a ganância, mas está aceitável. Então, nesse ponto, para mim, está aceitável.
Olhando altcoins, cara, a gente vê Ethereum, uma correção padrão, né? Tá segurando por enquanto o triple EMA de 610 períodos. Para quem diz que triple EMA de 610 períodos não serve de nada, é porcaria, é maluquice da minha cabeça, é viagem da minha cabeça. Tá aqui perfeitamente segurando Ethereum, tá? E se perder, tem suporte na EMA200, que se perder ele vem testar muito provavelmente essa LTB que foi rompida, tá? Então tá aqui, ó. Suporte em 2.562, depois se perder tem suporte em 2.430 e se perder, meu amigo, é suporte em 2.110, coisa do tipo, beleza? Então, salva isso aqui. XRP que não tem suporte de média nenhuma no momento e se corrigir muito, talvez busque suporte lá em 2,20, que é onde a gente vai ter LTB. Tá, porém, tá se segurando, tá resistindo bem e vamos ver aí se ganha força para voltar a subir muito em breve e quem sabe testar o topo, né? O último grande topo que ela fez lá em $3, né? Se for, seria uma bela de uma valorização de seus quase 20%, né? Desde que conseguiu romper isso, essa LTB. Solana rompeu enfim o último topo em $180, que é esse topo aqui que ela fez em 3 de março, tá? Se continuar assim, se conseguir voltar, né, para cima de $180, tem sim previsão de continuar subindo para pegar $201, depois 213, quem sabe aí, né? Difícil, né, de imediato assim, mas com o tempo, quem sabe buscar $230, hein? Olha que maravilha. $230. Por fim, a gente vê aqui a da Cardano, que tá fazendo bonito também, né? Rompeu o LTB e movimento padrão, né? Como todas as alts e também Bitcoin, de certa forma, estão fazendo. Rompeu o LTB, a gente espera que faça o quê? Um pivô de alta acima da LTB. Um pivô de alta é o quê? Qualquer pump que faça, uma pequena correção. Se romper topo anterior, a gente já tem confirmação de pivô de alta. Com confirmação de pivô de alta acima de uma LTB, confirma que a tendência é de alta e aí a gente pode muito bem acreditar que o mercado voltará a subir. Beleza? Então é isso, galera. Tendência que o mercado volte aí a subir. Beleza? Era isso, tá? O vídeo de hoje é isso, mas realmente para mantê-los atualizados, né? Vamos ver, eu acredito que amanhã deva dar uma chacoalhada, até porque tem muitos índices para serem divulgados, né? Então, talvez a gente tenha uma chacoalhada para fazer no mercado e vamos ver o que acontece aí. Beleza? Por esse vídeo é isso. Falou, fui adiós. Quem sabe, tá? Até amanhã, se não, sexta é certeza que estamos aí de volta, caso não tenha vídeo amanhã, né? E é isso. Fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.